usa uma das histórias que as crianças conhecem melhor. Então, crianças, atenção aqui. Vocês vão lembrar da história de Noé. A história de Noé é a história de um homem que recebeu uma notícia muito diferente. Uma notícia que surpreenderia todo mundo. Ia chover e ia ter tanta água que o mundo seria destruído. Ninguém acreditou em Noé. O que eles ficaram fazendo? A mesma coisa que eles faziam antes. Brincar, né? Eles comiam. Eles faziam planos para se casar. Então, a história de Noé é contada porque ela é uma boa história de uma notícia muito importante que vai acontecer, mas que ninguém dá bola. Continua a vida como se nada fosse acontecer. Essa calmaria é um bom exemplo do alerta que Jesus Cristo dá. Em 2 Pedro 2,5 ele é chamado de pregador da justiça. Mas ninguém ouve o pregador da justiça, o pregador do juízo, ninguém ouve. Ninguém dá atenção para aquele que diz, olha, Deus vem trazer juízo. Se arrependam, Deus vai trazer juízo. Ninguém ouve. Esse é um aspecto da história de Gênesis que não fica tão clara, mas que o Novo Testamento nos esclarece. Deus não deu uma notícia privilegiada para Noé, para dizer assim, eu vou destruir o mundo. Eu vou destruir o mundo e só vocês vão ficar sabendo. Não. Ele é chamado no Novo Testamento de pregoeiro ou pregador da justiça. Então ele contou para meio mundo, vamos dizer assim, para todo mundo que estava ao seu redor. Porque não era informação privilegiada. Só que o que as pessoas fizeram? Não deram bola. Esse é um aspecto interessante da história, mas que mostram como todas as vezes, atenção, todas as vezes que nós não moldamos a nossa vida à luz desse evento cataclísmico, nós agimos semelhantemente à geração de Noé. Quando a gente não molda a nossa vida à luz do que vai acontecer, desse evento fantástico que é a vinda do Senhor Jesus, então é como se não fosse verdadeiro. Não, pastor, mas eu acredito. Não, você não acredita. Não, pastor, eu acredito. Não é? Eu acredito que Jesus vai voltar. Eu sei o que você quer dizer. Mas todas as vezes que a gente acredita em alguma coisa, aquilo muda a nossa forma de viver. Se isso não muda a forma de viver, a gente fala, mas não crê. Essa é a diferença entre a nossa fé professa e a nossa fé sedimentada no coração. Há certas coisas que parece que não estão sedimentadas, porque a gente diz que elas são verdadeiras, mas elas ainda não acharam guarida. Eu já expliquei isso antes, eu vou repetir. Quantas e quantas vezes a gente fala assim, nosso Deus é soberano. Você acredita nisso? Você vai dizer, claro, pastor. Mas eu e você não lutamos com ansiedade? A gente acredita, mas você entendeu como a gente acredita? Acredita, mas assim, acredita. Não é? A gente acredita que Deus cuida de todas as coisas, mas a gente não fica desesperado quando sai do nosso controle. A gente acredita que vida de oração é importante, mas a gente ora tanto quanto a gente deveria. A gente acredita que o nosso Deus é Pai, mas a gente não tem um medinho de às vezes perder, né, o privilégio, o relacionamento com Ele, quando a gente está em pecado. Essas coisas acontecem constantemente conosco. Nossa fé é chacoalhada de tal forma que nós não refletimos plenamente na realidade dessas coisas. Isso não achou residência no nosso coração, entendeu? Por isso que a Bíblia fala assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É a ideia de que ela achou morada. Ela ficou fincada no nosso coração. O que acontecia nos dias de Noé é que as pessoas ouviram, mas elas não acreditaram. E nesse sentido, a geração de Noé lembra todos aqueles que podem até falar da vinda de Jesus, mas não moldam suas vidas à luz disso. Assim como o cataclisma os surpreendeu, o mesmo acontecerá na segunda vinda. Há muita gente que será surpreendida. Não só surpreendida porque vai acontecer, mas surpreendida porque achava que era do Senhor, mas não era. Em Mateus 7, diz que alguns que profetizavam em nome de Jesus, que tinham feito milagres em nome de Jesus, naquele dia dirão assim, Senhor, nós não somos os teus. Aí Jesus fala assim, não, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ele fala, nunca vos conheci. Então, será um dia surpreendente. Por quê? Porque as pessoas não prestaram atenção naquilo que, não se prepararam para aquilo que haveria de acontecer. A vinda, de acordo com o nosso texto, é uma vinda discriminatória. Cuidado para que você não entenda essa palavra de maneira negativa. Deus não faz acepção de pessoas, a Bíblia diz.
Eu não estou dizendo aqui que Deus seja preconceituoso. A palavra discriminatória é para separar o seu povo dos demais. A sua vinda é uma vinda discriminatória. Ela faz assim, ó. Ela separa joio de trigo, como diz a parábola. Ela separa os seus daquele que não são do Senhor. O texto fala que, independente de quão próximos são, um é deixado e o outro é levado. Lá nos versos 40 e 41, olha as duas ilustrações que são usadas. Fala que 2 estarão no campo. Veja lá, versículo 40. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Por que Jesus usa essa ilustração? Para dizer que elas são próximas, essas mulheres. Esses homens são próximos, eles trabalham juntos. Talvez eles tenham ouvido as mesmas coisas, frequentem a mesma igreja, ouçam as mesmas verdades. Um é levado, o outro é deixado. Não significa que Deus escolhe aleatoriamente, não é isso. Não é que você pode ser deixado mesmo crendo nas promessas, não é isso. A ideia é que essa é uma vinda discriminatória, em que pessoas que aparentemente andam juntas, serão de fato separadas de acordo com a sua confiança no Senhor Jesus e nas suas promessas. Então a vinda de Cristo é discriminatória nesse sentido. Mateus 13 é o texto de joio de trigo. Fala que quando ele vem, os seus servos, os anjos, separam joio de trigo. Mateus 25 também fala de bodes e ovelhas. Uma separação de animais. Então, são textos que mostram claramente que a vinda de Cristo é uma vinda discriminatória. Essa é uma das funções daquilo que a Bíblia chama de arrebatamento. E eu disse ontem que eu ia falar um pouco de arrebatamento, então aqui é o meu cumprimento da promessa. Arrebatamento é, em suma, separar o povo de Deus dos demais. E essa é uma coisa que precisa ser compreendida. O arrebatamento, ele existe para algumas coisas